Prosseguindo com a leitura de Paulo de Tarso, o maior bandeirante de desbravador do Evangelho. Texto integral de autoria de Huberto Roden, editorial Martim Clary. Coleção A Obra-Prima de Cada Autor, série Ouro. E chegamos ao tópico 5º da primeira parte, o primeiro sangue. Mas, para lermos com maior elevo e qualidade, vamos ao texto bíblico, para compreendermos o contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. 7 auxiliares para os apóstolos. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Confusão na congregação por causa de grana, por causa de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram bem assim: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço de tesouraria e de gestão a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração, na ajuda ao próximo e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Decisão bem racional. Os apóstolos propuseram a criação de um grupo especializado em gestão para administrarem o dinheiro da congregação. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar por todas as partes de Israel. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. A prisão de Estevão. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então, eles pagaram algumas pessoas para dizerem bem assim: nós ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Parece que fala bonito, né? Mas é um tremendo blasfemador, pecador. Não segue a lei de Moisés. Não segue a lei de Deus. Nós ouvimos este homem dizer blasfêmias, tremendos impropérios contra Moisés e contra Deus.
impropérios e blasfêmias contra Deus e contra Moisés. E a fofoca corria. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Levaram o pobre do Estevão à justiça. Por quê? Porque estava fazendo o bem. É isso que acontece com quem faz o bem. Se ferra. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. A glória de Deus sobrepunha o rosto de Estevão. Brasas era o que eles viam. Rosto de anjo, chamejante. Labaredas saltavam do rosto de Estevão. A defesa de Estevão, capítulo 7. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo aí? O que essas pessoas estão dizendo aí? É verdade isso? O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltaram daquela terra eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Disse Deus ainda: eu castigarei a nação que escravizar os hebreus. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão, como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham muita inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito,
Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito, e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até ao dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Preço implica moeda, né? Moeda de ouro. Época de Abraão, tempo do mundo antigo. Sociedades de 4.000 anos para trás. Preço, moeda, importante. Depois, os corpos dos nossos antepassados foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor, por um certo preço, pagando moedas de ouro. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas, quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei do Egito o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade, um homem sábio. Estevão disse ainda. Estevão está relembrando toda a cultura dos hebreus. Que interessante. Podemos imaginar a cena. Estevão está dando uma verdadeira aula sobre a cultura dos hebreus. E os judeus raivosos, olhando com olhares consumidores para Estevão. Quem esse cara pensa que é? Não é assim? Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele. Mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse bem assim: homens, escutem, vocês são irmãos, vocês são patrícios, vocês são irmãos. Por que estão brigando?
Parem com isso. Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse bem assim: quem você pensa que é? Quem pôs você como nosso chefe ou como nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram 2 filhos a ele. Quarenta anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele, no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. A sarça ardente que fumegava, mas não se consumia em matéria. Moisés ficou muito admirado com o que viu e foi chegando cada vez mais perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor, que disse bem assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse bem assim: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é terra santa, é lugar sagrado. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram bem assim: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus, os mandamentos divinos. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Queremos voltar para a terra do Egito. Nós nem sabemos o que aconteceu com esse tal de Moisés, esse homem que nos tirou do Egito. A vida estava bem melhor lá no Egito. Fomos seguir a cabeça de um maluco? Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês.
Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar vocês para além da Babilônia. Para além da Babilônia, para a Pérsia. Vocês serão escravos cada vez mais longe da terra prometida. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até ao tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por mãos de homens. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, ignorantes, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram, inclusive Moisés. Vocês ficam se gabando aí de seguirem a lei de Moisés? Vocês quase apedrejaram Moisés no deserto. Acordem! Vocês quase apedrejaram e mataram Moisés no deserto. A todo momento, os nossos antepassados, os seus antepassados, conspiravam contra Moisés. A todo momento. Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram também a Moisés. E se Moisés viesse do passado para os dias de hoje, vocês assassinariam Moisés. E se vocês fossem lá para o passado, no deserto, vocês apedrejariam Moisés. Vocês são maus, coração duro. Exigem sinais e todos os sinais estão à mostra. Mas vocês não creem. Raça perversa. Que palavra dura, hein? Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram o Espírito Santo e a Moisés. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram e mataram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa mesma lei. Vocês só querem cumprir procedimentos. Agora, jogar carga de amor na prática da lei, vocês não querem. Há pouco tempo, vocês crucificaram um homem bom,
o Filho de Deus, essencialmente bom, essencialmente humano e essencialmente Deus. Ficou na cruz pendurado. Vocês crucificaram Jesus. Esses são vocês. A morte de Estevão. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram extremamente furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Estou vendo aquele que vocês crucificaram. Já vejo Jesus. É chegada a minha hora. Olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Saulo curiando e observando tudo com extremo prazer e satisfação. Por quê? Porque Estevão era um seguidor de Jesus e Saulo cultivava ódio contra os seguidores de Jesus. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo bem assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor Jesus, não condenes esta gente por causa deste pecado. Essa gente não sabe o que faz, não reflete no que pensa, não reflete nas suas ações. São robozinhos comandados. São viciados em praticar o mal, em destruir a vida dos outros, com palavras e com pedras. Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Eles não sabem o que fazem. Essa gente não sabe o que faz. São pessoas comandadas. Têm a menor ideia de que estão praticando o mal contra um filho de Deus. Uma pessoa que vive em extremo amor para o amor. E depois que disse isso, ele morreu. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Muito gozo de satisfação no coração de Saulo, que só observava o apedrejamento, a execução. É isso. Agora estamos preparados para ler o tópico 5º da primeira parte. O primeiro sangue. Será que damos conta de ler neste vídeo? 30 minutos? Vamos lá. Deus nos abençoe. O primeiro sangue. Saulo de Tarso, o radical. Havia anos que Saulo se despedira de mestre Gamaliel e abandonara a casa de sua irmã em Jerusalém. Terminara os estudos, regressara para Tarso. Era jovem, como afirma Lucas nos Atos dos Apóstolos, contando talvez uns 30 anos. Nada consta do paradeiro e da ocupação do novel doutor da lei nesse período. É bem possível que,
na qualidade de rabi e membro do Sinédrio, tenha sido incumbido pelas autoridades de uma missão espiritual na Ásia Menor. O que parece certo é que Saulo não apareceu em Jerusalém durante todo o período da vida pública de Jesus. Não encontramos nos seus escritos uma só palavra que a tal fato aluda. Que teria acontecido se o ardoroso fariseu de Tarso se encontrasse com o suave nazareno? O que aconteceria se Saulo, o fanático religioso radical, se encontrasse com Jesus, um homem não religioso que só pregava a prática do amor? O que aconteceria se Saulo e Jesus o Nazareno se encontrassem? Teria Saulo ficado neutral, passivo diante de Jesus? Impossível. Ou pró ou contra Cristo. Ou teria sido o mais ardente dos seus discípulos, ou então o mais feroz dos seus adversários. Mas nunca um Nicodemos indeciso e tímido, nem um Arimateia político e contemporizador. Entre mentes, entre tempos, penetra na província da Cilícia. Entre mentes, entre tempos, penetra na província da Cilícia o eco dos estranhos acontecimentos ocorridos na Palestina e, sobretudo, em Jerusalém. O filho de um carpinteiro da Galiléia, a exemplo dos malogrados sectários Teudas e Judas Galileu, acabava de fundar uma nova religião. E essa religião contradizia em muitos pontos a lei de Moisés. 3 dos conterrâneos de Saulo, Andrônico, Junias e Herodião, 3 dos conterrâneos de Saulo, Andrônico, Junias e Herodião, tinham estado em Jerusalém por ocasião da última Páscoa e, de regresso à Cilícia, contaram coisas sensacionais. O tal Nazareno, depois de crucificado e morto, parecia cada vez mais perigoso. Havia ressuscitado. E eles não sabiam. Mataram Jesus e o poder de Jesus ficou maior. Que coisa, não? 3 dos conterrâneos de Saulo, Andrônico, Junias e Herodião, tinham estado em Jerusalém por ocasião da última Páscoa e, de regresso à Cilícia, contaram coisas sensacionais. O tal Nazareno, depois de crucificado e morto, parecia mais perigoso ainda do que em vida. Os seus discípulos o davam como ressuscitado e começavam a espalhar a doutrina do amor de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus o davam como ressuscitado e começavam a espalhar-lhe a doutrina. Numerosos israelitas, sobretudo de Ofel, bairro dos pobres, o veneravam fanaticamente e todos os dias de madrugada e ao anoitecer se reuniam e cantavam louvores ao filho do carpinteiro como sendo Deus em pessoa. Até um distinto levita de Chipre, por nome José, com o apelido de Barnabé, acompanhava esse movimento sectário e fora ao ponto de vender suas propriedades para oferecer o produto à comunidade dos que aderiam ao crucificado. Saulo ouvia com estranheza e secreto furor todas essas notícias trazidas de Jerusalém pelos amigos e colegas. E como não cessavam de circular, e, com insistência cada vez maior, se repetiam os alarmantes comentários sobre a atividade
e estupendos prodígios operados, como se dizia, pelos adeptos do Nazareno. Como tudo isso acontecesse, como acontecia, e Saulo estava sabendo de tudo, resolveu o doutor da lei empreender uma viagem à Judéia, a fim de se inteirar da realidade dos fatos. Irei até a Judéia para ver o que está acontecendo. Que balbúrdia é essa? Existiam nesse tempo, em Jerusalém, inúmeras sinagogas. Cada grupo de israelitas da diáspora se julgava obrigado a manter ali a sua sinagoga. Assim funcionava a sinagoga dos libertos, quer dizer, descendentes dos judeus presos pelo general Pompeu e mais tarde postos em liberdade. Outras sinagogas eram a dos judeus de Cirene, de Alexandria, da Ásia Menor e da Cilícia, torrão natal de Saulo. O jovem Rabi de Tarso, naturalmente, se associou aos seus conterrâneos na capital, e todo o sábado, após as cerimônias oficiais do culto, se travavam no mesmo recinto calorosas discussões sobre a pessoa e doutrina de Jesus de Nazaré, crucificado por Pôncio Pilatos, às instâncias do Sinédrio. Tal como Sócrates, Jesus foi condenado pela justiça da época. Podemos tomar o Sinédrio como uma corte judicial. E como no tempo do mundo antigo as coisas do Estado e da religião não se separavam, o Sinédrio era o tribunal religioso. Tribunal religioso de justiça. Que coisa, não? Vivia então em Jerusalém um jovem israelita de nome grego. Vivia então em Jerusalém um jovem israelita de nome grego, Estevão, que era como que o centro do movimento pró-nazareno. Estevão, um rapaz de espírito irradiante, uma fortaleza espiritual, conhecedor profundo da história do povo eleito e da epopeia das revelações divinas, pautara a sua vida pelas normas da sua fé. Era inteligente e muito sábio. Fazia a gestão das coisas da tesouraria da congregação dos primeiros seguidores de Jesus. Rapaz inteligente, administrador. Vivia como um santo. Dotado de uma intensa dinâmica espiritual, desenvolvia indefesa atividade nos meios dos seus patrícios. Ele se explicitava e se manifestava em favor do amor de Deus na presença dos seus irmãos, sem nenhuma vergonha. Juntamente com Felipe, pai de 4 donzelas dotadas de espírito profético, foi Estevão escolhido para o colégio dos 7 diáconos. Nessa qualidade, aparece no cenário da história o ardente hebreu, pregador e taumaturgo milagreiro, operador de prodígios. Corria o 2º ou 3º ano após a morte do Nazareno, quando Estevão, graças ao irresistível fascínio de sua personalidade e à flamejante dialética do seu verbo inspirado, parecia quebrar de vez todas as resistências e proclamar a vitória integral e definitiva do Evangelho sobre a lei mosaica, eis que, de improviso, aparece na liça
o mais poderoso e temível adversário, Saulo de Tarso. Sobre a entrada de uma das sinagogas de Jerusalém, se via em hebraico e em grego esta legenda: Sinagoga dos Cilícios. Todo sábado se transformava esse recinto em verdadeiro campo de batalha, em uma arena de veementes conflitos entre duas poderosas inteligências, em tremos. No meio da sala, sobre um estrado, achava-se Estevão, o ardoroso campeão do Evangelho, o intrépido e corajoso líder do novo movimento espiritualista. Não longe, semi-ocultos por uma coluna, Pedro e João, discípulos do crucificado, acompanhavam, cheios de interesse e emoção, os acontecimentos. Na primeira fila de assentos, quase defronte a Estevão, vemos um homem dos seus 30 anos, figura de asceta religioso, magro, rosto pálido, olhos cintilantes por debaixo de um par de negras sobrancelhas. Saulo de Tarso, o doutor da lei. Saulo, o radical e extremamente religioso. É a primeira vez que se defrontam esses dois poderosos espíritos. Descem à arena, jovens gladiadores, para um formidável certame, pró e contra Jesus Cristo. Vão cruzar as agudas lâminas da inteligência em uma luta de vida e de morte. Ambos tomam por base o ponto de partida do texto sacro consignado pelos patriarcas e profetas de Deus. E cada um procura provar, à luz da revelação, a justiça da sua causa. Para Saulo, a lei de Moisés tem valor e realidade eternos, e o Templo de Jerusalém é o intangível santuário do Senhor dos Exércitos. Para Estevão, não passa o mosaísmo de uma alvorada que preludia o sol meridiano do cristianismo, e o templo de Sião não tardará a atingir a perfeição do seu simbolismo no reino espiritual do Cristo. Vale a releitura. Que caracterização, que descrição. Ambos, Estevão e Paulo, no caso Saulo, ambos, Estevão e Saulo, tomam por base o ponto de partida do texto sacro, consignado pelos patriarcas e profetas de Deus. E cada um procura provar, à luz da revelação, a justiça da sua causa. Para Saulo, a lei de Moisés tem valor e validade eternos, e o Templo de Jerusalém é o intangível santuário do Senhor dos Exércitos. Saulo é um jovem radicalmente religioso. Para Saulo, a lei de Moisés tem valor e validade eternos, e o Templo de Jerusalém é o intangível santuário do Senhor dos Exércitos. Para Estevão, não passa o mosaísmo de uma alvorada que preludia o sol meridiano do cristianismo, e o Templo de Sião não tardará a atingir a perfeição do seu simbolismo no reino espiritual do Cristo. Estevão, para provar esta verdade central, prefere o caminho histórico aos argumentos teológicos. Principia por mostrar, à luz de fatos notórios, que todos os vaticínios dos profetas se cumpriram na pessoa de Jesus, do Nazareno, o qual levou à perfeição a lei mosaica e fundou um reino espiritual que subsistirá até à consumação dos séculos.
não conseguiu terminar a sua exposição. Era muito clara, simples e perfeita, porque era muito simples. Estevão trouxe a história da cultura dos hebreus e mostrou que sempre o povo hebreu matou os seus profetas. Estevão se utilizou do mesmo argumento que foi utilizado por Jesus. A descrição da história. Vocês são maus, assim como os antepassados de vocês, que assassinaram todos os profetas que falaram da parte de Deus para vocês. Falando isso, Estevão não conseguiu terminar a sua exposição. Quando os judeus perceberam as palavras referentes ao caráter provisório do templo e da lei de Moisés, taparam os ouvidos para não ouvir tão horrendas blasfêmias e se arrojaram sobre o orador. Arrastaram-no tumultuosamente para fora da sinagoga e dos muros da cidade. Colocaram-no contra uma parede e, de pedras em punho, frementes, encolerizados e enraivecidos de impaciência e indignação, esperavam a clássica ordem. Testemunhas para a frente, atirai a primeira pedra, conforme preceituava o Deuteronômio. Todos os olhares convergiam sobre Saulo de Tarso, único doutor da lei que se achava presente. Competia a ele dar a ordem fatal. As testemunhas, os carrascos, todos eles, tiraram os seus mantos e depuseram-nos aos pés de Saulo. E, a um aceno deste, cimbilante saraivada de pedras desaba sobre o jovem levita. Ferido, cambaleante, cai de joelhos. Crava no céu os olhos cheios de sangue e exclama jubiloso bem assim: vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Depois, com um derradeiro olhar a Saulo, murmura: Senhor, não lhes imputes este pecado. Um fulgor estranho ilumina por momentos o semblante do jovem herói. Apagam-se aquelas pupilas, para sempre emudecem aqueles lábios tão eloquentes, e cessa de pulsar o coração de fogo. Estevão perde a sua ânima e entrega o seu espírito a Deus, perdoando aqueles que o apedrejaram. Saulo estava vingado, eliminado o mais perigoso adversário do farisaísmo. Mas teria Saulo gozado mesmo e em cheio a sua vitória? Teria Saulo conciliado o sono na noite próxima seguinte? Não teria entreouvido o pranto com que os discípulos do Nazareno sepultavam o corpo contundido do impávido defensor da fé? Quem ousaria crer que, dentro de 1 ou 2 anos, o assassino de Estevão lhe ocuparia o lugar de apóstolo? Que Saulo, com indômita energia, arrancaria o túmulo da sua vítima, quem ousaria crer que, dentro de 1 ou 2 anos, o assassino de Estevão lhe ocuparia o lugar de apóstolo? Quem ousaria crer que Saulo,
com indômita energia, arrancaria do túmulo da sua vítima a sangrenta bandeira do crucificado, hasteando-a gloriosa no Areópago de Atenas, no Capitólio de Roma e nas mais longínquas plagas do universo. Quem ousaria crer que Saulo tomaria o lugar de Estevão? Quem ousaria crer que, dentro de 1 ou 2 anos, o assassino de Estevão lhe ocuparia o lugar de apóstolo? Quem ousaria crer que Saulo, com indômita energia, arrancaria do túmulo da sua vítima a sangrenta bandeira do crucificado, hasteando-a gloriosa no Areópago de Atenas, no Capitólio de Roma e nas mais longínquas plagas do universo? Quem ousaria crer nisso? Por mais que Saulo recalcitrasse contra o aguilhão da graça divina, não tardaria para Paulo a hora solene do Cristo, Rei imortal dos séculos. Por maior que seja a maldade do homem, a bondade e a graça de Deus é ainda infinita e incomparavelmente maior, absolutamente maior. E chegamos à parte segunda, de Damasco a Roma. Paulo de Tarso, o maior bandeirante do Evangelho. Livro que me foi presenteado pelo meu magnífico amigo mestre Abdala Antum, diretamente de sua biblioteca, na horta da Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. E um presente do seu Abdala é para ser usado na Escola de Campeões. Por isso estamos trazendo a leitura deste livro para este canal. Magnífico livro, magnífica literatura. Paulo de Tarso, o maior desbravador e bandeirante do Evangelho. Editorial Martim Clary. Texto integral, de autoria de Huberto Roden. Coleção A Obra-Prima de Cada Autor, série Ouro. Que maravilha! E abrimos este vídeo com a leitura da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, de modo que este livro está, ou melhor, este vídeo está por demais rico. Legal!